Tudo bem, pessoal? Boa noite. De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desse domingo. Eu peço zilhões de desculpas para vocês. Eu não pude entrar antes, passei um dia muito ruim. Eu tive uma indisposição estomacal terrível, muito provavelmente em função de algo que eu comi no dia de ontem, entendeu? Muito provavelmente. E eu passei o dia inteiro nauseado, com desinteria e dormi praticamente o tempo inteiro. Dei uma levantada agora, 9 horas. Tomei um banho, agora me sinto melhor, mas ainda bastante debilitado. Por isso não gravei nada até agora, mencionando os 112 anos dessa história riquíssima do Santos Futebol Clube. Vou falar com vocês, não vai sair exatamente como eu queria, porque eu estou muito debilitado ainda. Mas eu queria pedir para vocês antes, se inscreverem no canal. Se inscrevam, dê um like, que é o joinha, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, o Santos comemorou 112 anos neste domingo, 112 anos. A bandeira foi hasteada lá no Monte Serra, que é um dos pontos, dos cartões postais da cidade, um lugar muito lindo de Santos. Então eu fiquei vendo, 112 anos. Eu tenho memória do Santos de uns 62 anos para cá. Ou seja, eu vivi o Santos mais da metade da história dele. Porque 112 anos, tirando dos 62 que eu vi, vão sobrar 50. Eu não vi 50 anos do Santos. 62 eu vi. Ou seja, eu vi mais da metade dessa história riquíssima, comovente, contada por esse time todinho de branco, imaculado nos campos de futebol. Se vocês sabem muito bem que eu sempre costumo dizer para vocês o seguinte, olha, a obrigação de um pai é fazer o filho torcer para o time dele. Só que na minha época não era assim. Não era assim. O meu pai, por exemplo, era São Paulino. O meu avô, o pai do meu pai, era palmeirense. E o meu outro avô, pai da minha mãe, era corintiano. Então, se existisse essa cultura de hoje, eu seria palmeirense. Porque o pai do meu pai eu teria feito torcer para o Palmeiras e ele teria feito eu torcer para o Palmeiras. Os meus filhos seriam palmeirenses, tá? Meu filho, minha filha, meus netos palmeirenses também. Só que, como não era assim, eu pude escolher o time. E eu confundia muito o Santos com a seleção brasileira. Porque eu tinha 5 aninhos só, em 1962 o Brasil estava ganhando a sua segunda Copa do Mundo. Eu não tenho memória assim, tá? Mas eu lembro da bagunça. Entendeu? Eu lembro da bagunça. Lembro da comoção em torno do Pelé. Ah, o Pelé não vai jogar o Garrincha, tá segurando a ponta e tal, mas tinha aquela expectativa do Pelé jogar sempre. O Pelé era o símbolo, o Pelé era o cara. O Pelé era a seleção brasileira. Então eu confundia o Santos com a seleção. Então o Brasil ganha o campeonato de 62 no Chile, e logo na sequência o Santos é campeão da Libertadores e campeão mundial. E saía nos jornais, né? Gazeta Esportiva e tal, Santos campeão do mundo. Anteriormente ia sair a seleção brasileira campeão do mundo. Então para mim era tudo igual. Para mim era tudo igual. Aí no ano seguinte o Santos ganha mais uma vez o Mundial, a Libertadores e o Mundial. Mais uma vez, Santos campeão do mundo. Pá, caramba, meu. Eu vou torcer para esse time. Vou torcer para quem? Para quem não ganha? Entendeu? Então, eu escolhi o Santos. Ninguém me fez santista. Eu escolhi torcer para o Santos. E aí, companheiro, com o passar dos tempos, com o andar da carruagem, eu fiz meus filhos torcerem para o Santos também. Hoje, meus netos também são santistas. E, inclusive, minha irmã, o marido dela tem um primeiro casamento, antes do casamento com a minha irmã, e ele tem 2 filhas. E as 2 filhas são santistas também, porque eu as fiz torcer para o Santos. Esse é o meu legado que eu deixo para o Santos. Esse é o meu legado. Entendeu? Um filho, uma filha, 2 netos, meu irmão, que tem 15 anos mais novo do que eu, meu irmão, e 2 sobrinhas tortas, vamos dizer assim, que são santistas hoje também. Entendeu? Então, esse é o meu legado. E eu lembro também, gente, que quando eu vi assim, a Gazeta Esportiva, né, que era uma referência, né, a gente saía na rua e tal. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, minha boca tá muito seca, cara, muito. E aí, eu via as manchetes nas bancas de revistas na cidade, aí se referindo ao Corinthians como Timão. Então eu chegava pro meu avô, pro meu pai, quando a gente estava andando nas ruas lá em Agudos, cidade do interior de São Paulo, pertinho de Bauru, onde eu morei primeiro, depois eu vou para Bauru. E eu falava assim, escuta, mas pera um pouquinho, tem coisa errada nessa história aí. O Timão não pode ser o Corinthians, o Timão é o Santos. Esse é um Timão.
Ganha de todo mundo. Ganha Mundial com a seleção brasileira, ganha Mundial de clubes 2 vezes seguidas. No Campeonato Paulista, naquela década de 1960, o Santos ganhou 8 Campeonatos Paulistas, o Palmeiras ganhou 2. O Corinthians não ganhou nada, nem o São Paulo. E o Campeonato Paulista naquela época era muito importante. E o Santos ganha também a Taça Brasil, 5 anos seguidos. Pá. Então eu ficava indignado, mas como é que pode alguém se referir ao Corinthians, um time que não ganha de ninguém, está na fila danada desde 54, não ganha nada, como é que esse time pode ser o timão? Isso não entrava na minha cabeça, entendeu? Não entrava na minha cabeça. Mas com o passar do tempo, você vai crescendo, você vai vendo, você vai entendendo melhor, você sabe, você começa a entender que o Santos não é a seleção, mas se a gente fizesse ali um comparativo, o Santos era a seleção. Porque o ano de ouro, a década de ouro do futebol brasileiro, quando o Brasil ganha 3 Copas do Mundo em 4 disputadas, o Santos era a base. O Pelé era o cara. O Pelé era o cara. Então tinha tudo a ver com o Santos. Seleção brasileira e Santos eram aqui. E naquela época, a gente criança, tal, a gente curtia a seleção brasileira. Não é que nem agora, putz, vai ter jogo da seleção, vai parar o campeonato, que droga, tal. Opa. Não tinha isso, porque não tinha data FIFA. Então a seleção não parava nada. Tinha só os jogos de eliminatória, e até logo em 66 nem teve eliminatória, porque o Brasil foi campeão do mundo em 62. Mas aí em 69 teve eliminatória curta, o Brasil caiu numa chave, Brasil, Colômbia e Paraguai. Brasil, Colômbia, Venezuela e Paraguai. E a Argentina caiu numa chave que tinha Peru, Uruguai, Argentina e Chile. A Argentina não se classificou para a Copa de 70. Ela ficou no meio do caminho. Perdeu a vaga dela para o Peru. Entendeu? Então, pô, o Santos ia, ganhava, a seleção brasileira ia, ganhava. Meu Deus do céu, eu sou um iluminado. Eu torço para o maior time de futebol de todos os tempos. E naquela época também não tinha essa troca de figurinha que tem hoje, né? TV a cabo, aplicativos, todas essas coisas, para que você pudesse ver o Real Madrid de Stefano jogar. A gente não via, não sabia como é que era. A gente tinha uma ideia quando o Santos ia jogar lá. Santos e Botafogo eram os times que mais jogavam lá na Europa. Entendeu, gente? Então é isso, eu queria encerrar esse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido essa historinha que eu contei para vocês. E deixar claro aqui o meu amor por esse time, entendeu? Uma vez eu vi um cartaz na Vila Belmiro, quando o Botafogo foi jogar com o Santos, o Botafogo tinha sido rebaixado naquele dia. Um torcedor do Botafogo entrou com uma faixa com os seguintes dizeres: eu amo o Botafogo e não a Série A. Eu empresto essa frase para mim e gostaria que todos vocês, santistas, tivessem esse mesmo sentimento. O nosso amor é pelo Santos, não é pela Série A. Ele está na Série B hoje, daqui a pouco volta. Mas a paixão, o amor, isso não vai passar jamais. Porque, de fato, o Santos é praticamente tudo para nós. Parabéns, Santos. Parabéns, minha vida. Que outros e outros aniversários sejam comemorados e que eu possa ver muitos deles também. E o Santos voltando aí para a Série A, ganhando aí, quem sabe, um brasileiro de novo, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e quiçá um Mundial também. Mas se não ganhar, não vai ter o menor problema. Eu te amo, Santos. Independente dos seus resultados. Eu te amo.